Fala pessoal, eu sou o William Houston e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que foi uma pergunta que um aluno fez sobre o porquê eu não uso o React FC para poder fazer a tipagem aí quando a gente usa o TypeScript com React para poder tipar as nossas funções. Esse vídeo ele vai ser fortemente inspirado nesse post desse cara aqui, em que ele fala exatamente as razões da gente não usar o React FC. Basicamente, eu concordo 100% com o que ele diz, e aí eu vou até mostrar uns pedacinhos para vocês também de alguns detalhes que ele não comentou ali, mas que também me incomodam, e é por isso que eu não uso o React FC, ok? Então ele comenta aqui sobre a razão dele não utilizar o React FC, e que ele nota que muita gente realmente utiliza esse FC, só que tem essa questão, muita gente utiliza o FC, mas nem sabe o que de fato faz e por que de utilizar. Simplesmente viu em algum lugar que usavam assim e aí passaram a usar também. A primeira coisa que eu falo em relação ao React FC é que, na minha opinião, isso a gente acaba tornando mais verboso algo que não precisava ser assim, além da gente trazer uma sintaxe que já é diferente para o usuário comum, que nunca mexeu com TypeScript, já que a gente utiliza a sintaxe de generics nesse caso. Então a minha primeira opinião, que ele não comenta, mas que eu não gosto do React FC, é exatamente isso. Um aumento na verbosidade, e a gente utiliza algumas especificidades do TypeScript que nesse primeiro momento não é necessário e a gente não vai ter ganho com isso, ok? Ele mostra aqui como você pode fazer. Então, se você nunca usou TypeScript com React, basicamente você pode fazer assim: você pode criar uma função e aí você passa esse FC, ou muita gente também, ao invés de importar o FC dessa forma, escreve react.fc, e aí ele utiliza essa simbologia aqui, que é de generic, e passa aqui as propriedades. Quando a gente faz isso daqui, basicamente ele vai receber essas propriedades e vai dizer que essa função aqui recebe essas propriedades. Consequentemente, aqui o name vai receber essa tipagem, ok? A outra forma de se fazer, aqui ele mostra essa interface, né? A forma de utilizar o FC, basicamente é isso daqui, ok? Não vou entrar em detalhes disso daqui, mas aí é a primeira coisa que ele fala. Utilizando esse FC, a gente está tipando a função e não os argumentos dela. Então, ao invés da gente estar de fato tipando o argumento passado, name ou qualquer outra coisa, a gente está tipando a função, e a função está sendo tipada e tipando os seus argumentos. Então, não acho isso legal também, e é um dos primeiros pontos que ele cabe. Um outro detalhe que aí ele não incluiu, mas aí eu incluo, é o seguinte. Olha só, eu tô aqui no Visual Studio Code e eu tenho esse componente aqui, New Component, ok? E aí eu tô passando props exatamente na estrutura que ele fez, certo? E aí, por exemplo, digamos que eu não conheça esse componente e aí eu quero ver o que esse componente pode receber. Como eu estou usando o Visual Studio Code, a gente sabe que se deixar o mouse em cima, ele vai mostrar, certo? Só que olha só, que horrível isso aqui. Eu deixei o mouse aqui em cima e ele está dizendo que recebe FC props. E eu não consigo saber o que é o props daqui. Então vou ter que procurar pelo props para poder saber as propriedades ali passadas. Por quê? Porque eu estou tipando a função e não os argumentos dela. Agora olha só um outro exemplo onde eu estou fazendo a tipagem direto aqui. Se eu deixar o mouse, olha só, ele já mostra que eu estou tipando name, ok? É uma das possibilidades que eu tenho aqui. Ele já me diz o retorno que eu tenho aqui do componente e também já diz que eu tenho propriedade default aí para esse name, que é uma string. Ou seja, eu já tenho todo o tipo de informação necessária aqui, enquanto que com o outro, olha só, não está me definindo praticamente nada. Então eu deixei algo verboso e ainda mais complicado para eu saber o que é diretamente. Então é uma outra grande desvantagem, na minha opinião. O TypeScript ele vem para nos ajudar a informar as coisas rápido e aqui ele está me atrapalhando. O segundo ponto que ele disse
é que o FC ele vai sempre implicar em ter um children. Então toda vez que você criar um componente, se você quiser passar um children, ele vai aceitar esse children na boa, não vai dar problema nenhum. Então olha só um exemplo aqui, eu tenho esse new component, certo, como FC, e aí eu estou chamando esse new component, passando aqui, por exemplo, um span, e ele funciona, olha só, o nosso componente aqui está funcionando normal, sem problema nenhum. Agora, sem utilizar o FC, ele diz, e realmente acontece, se a gente não informar que utiliza um children, ele quebra. Então, olha só, aqui eu criei um componente, um another component, fazendo a tipagem direta assim, e quando eu tentei utilizar passando um filho aqui, um children, ele já avisou, olha só, não pode. Você não disse que tem children. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso então informar que o meu another component vai receber aí um children. Então eu deixo algo bem implícito. Eu sou uma pessoa que gosta de deixar as coisas implícitas sempre que pode causar alguma certa dificuldade ou confusão. E nesse caso, não ter o children como implícito e poder usar o children de qualquer forma pode trazer alguns problemas aí sim. Então, assim como o cara desse post aqui comentou, a permissividade que a gente tem com o FC de ter aí um children sem nem especificar pode trazer problemas aí também, ok? Ele mostra aqui uma opção que você pode fazer, que inclusive é você ter um helper para permitir ter children. Então você pode criar sua função, passar como props normal, e aí se você quiser que tenha children e não quiser ficar digitando, até porque, nossa, é uma enorme coisa que você vai digitar, mas às vezes você não quer, você pode fazer aí um helper que vai te ajudar nisso aí e vai deixar mais simples a sua tipagem, ok? E vai funcionar e vai implicitar, olha só, aceita children, o que é melhor. A terceira coisa que ele diz, que eu acho bem interessante, particularmente eu já utilizei o Preact há muito tempo atrás, não utilizo mais agora, mas eu acho legal isso daqui, é que se você não utilizar o FC, você tipar normal, isso permite com que você consiga mover para o Preact muito mais facilmente. Afinal de contas, aquele FC é uma tipagem exclusiva do React. Então você não conseguiria usar no Preact. Então, ficaria mais difícil, você teria que modificar todo o código. Se você utilizar com o próprio normal, você vai conseguir mover para o Preact simplesmente, ok? A outra coisa aqui é que o React FC ele quebra o default props. Então, por exemplo, se você quer criar uma propriedade padrão, a gente sabe que hoje em dia a gente pode simplesmente passar um igual aqui e passar o valor e vai funcionar, mas existem alguns momentos talvez que a gente vai ainda precisar passar um default props dessa forma aqui, ok? E aí, com o FC, ele não aceita esse default props, ou melhor, é engraçado, ele tem a tipagem dizendo que ele aceita o default props, mas se você passa ele quebra. Ou seja, ele não funciona como ele acha que deveria funcionar. Então olha só, a gente pode ver aqui, eu tenho aqui o nosso new component, e aí eu passo aqui um default props, por exemplo, aqui com name will. Aqui eu estou passando o name normalzinho. Aqui eu tentei não passar o nome e olha só, ele quebrou. Ele disse que eu não consigo utilizar. E na realidade ele deveria permitir utilizar, afinal de contas eu passei aí um valor default para ele. No FC eu posso tranquilamente, olha só, criei um default props, passei aqui sem passar nome nem nada. Por mais que o name seja obrigatório na props aqui, ele não é opcional, ele é obrigatório, ele funciona normal, afinal de contas ele tem um valor default para ele, ok? Então é um outro problema que a gente tem aí com o React FC, ok? E o quinto, eu concordo com ele muito, é sobre a questão de você não ter certeza de no futuro eles mudarem para alguma outra coisa. E por que eu acho fundamental isso daqui? Ele não tinha comentado isso aqui ainda, porque provavelmente quando ele escreveu esse post ainda não existia. Mas aqui tem um detalhe realmente. Antes a gente tinha SFC, que era Stateless Function Component. Aí o pessoal do React falou que tudo agora de function seria stateless, então não faria sentido ser SFC. Eles mudaram para FC. E aí agora eles criaram também o VFC, que é o Void Function,
que é exatamente para você não implicitar o retorno do children. Então, se vocês olharem lá na tipagem, eles têm agora esse void function component, que é exatamente criado para não aceitar o children. Ou seja, você que antes, se não queria aceitar o children, você vai ter que mudar em todos os seus lugares onde você estava usando o SFC para usar o VFC. Ou seja, e aí você não sabe se daqui para frente eles vão mudar e botar outra coisa. Na realidade, na versão 18 do React, isso já vai estar como default. E aí o VFC também vai ser depreciado. Ou seja, você mudou do SFC para o FC, depois para o VFC. E aí no futuro, no 18, você nem vai ter isso aí. Ou seja, você está fazendo coisas, criando coisas a mais, e que essas coisas estão morrendo muito rapidamente, então nem faz sentido você ficar utilizando. Afinal de contas, você não está tendo ganho nenhum com isso, você está só sendo prejudicado. E se você acha, não, mas isso aí é só um post de um desconhecido e a sua opinião não válida, William. Eu acho que um monte de gente aí está usando React FC, eu não acho que seja válido isso aí que você está falando, não. Aí eu trago para você um outro exemplo enorme que a gente tem aí, um case bem grande. O Create React App, que é o boilerplate mais famoso que a gente tem aí de React, removeu o React FC do template dele. Ou seja, no template deles, eles não usam mais o React FC. Tem aqui no pull request, o Redson ele faz um comentário explicando detalhadamente por que não usar o React FC e quais seriam os benefícios de tê-lo. E no caso, nem são tantos benefícios assim. E eles removeram. Ou seja, não é só a minha opinião e a do cara ali, é também a opinião do maior boilerplate de React dizendo para não usar o FC. Então, eu acho que realmente não é uma boa prática. Não tem problema se você está utilizando, ok? Não vai correndo para o seu repositório e apagar tudo. Você não vai ter grandes perdas. Possivelmente, se o seu sistema já está funcionando, nada vai mudar, ok? Mas a minha dica é que no futuro, se você estiver criando coisas novas, não utiliza mais o React FC, afinal de contas, como eu falei, você vai estar criando verbosidade, vai estar complicando o seu código para saber aí quais são os parâmetros que podem ser passados, e você não vai estar tendo ganho nenhum, sem contar que no futuro você vai ter que sair removendo esse monte de coisas, o que não é legal, ok? Bom, o vídeo é esse daí, eu vou deixar esses links todos que eu falei para vocês na descrição. Tem também aqui o React TypeScript Cheat Sheet, opa, nome difícil para falar de repente, que também mostra e diz sobre as boas práticas, e inclusive quando você abre, ele deixa aqui, ó, Function Component, ele mostra assim, você usa desse jeito aqui. E aí ele bota o React FC ali dentro, escondidinho, porque também, como eu falei, não é tão boa prática. O pessoal, todo mundo está deixando de usar dessa forma, então eu aconselho você a repensar um pouquinho essa forma aí, ok? Então é isso, agradeço se você gostou do conteúdo, se você tem alguma dúvida, quer que eu traga algum assunto, comenta aí no vídeo, se inscreve no canal, entra lá no Slack, faz alguma pergunta para mim no Twitter, enfim, eu estou sempre disponível para esse tipo de dúvida, ok? Um abraço, tchau, tchau.